Oi, pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês, dizer que eu estou sempre de olho nos comentários, à medida do possível a gente acata as sugestões de vocês, estamos sempre abertas a ouvir a novos formatos. Se você conhece alguém que possa patrocinar o programa, que tem a ver com esse projeto lindo que é dar voz a tantas famílias, entre em contato com a Malu, diretora do programa, o telefone dela está aqui. Se você gosta de assistir bastidores, entra no @MarianaKupfer, eu posto os looks, a chegada dos convidados, inscrevam-se no canal, é só fazer um login e estar inscrito. Peguem os lencinhos para assistir a história da Renata, uma das histórias mais incríveis que eu já contei nesse programa. A Renata é de uma força, de uma luz, de uma resiliência. Ela, num acidente de carro, perdeu os pais e a filha. Anos depois, ela perdeu o marido. E ela mostrou como ela usou uma ferramenta de física quântica e virou terapeuta sistêmica. Ela realmente mudou a vida dela, assim. Assistam esse episódio que é uma lição de vida. Um beijo. Eu consegui sentir na alma, com os aprendizados da inteligência sistêmica, que a única saída é ter uma postura humilde que me permita concordar com a minha realidade, com a minha vida, com a graça que recebi de estar aqui presente, dia após dia, pelo tempo que durar. Essa visão me permitiu honrar tudo que foi plantado até aqui pelos meus ancestrais, do jeitinho que foi, sem mudar nada. E a força vibra e nos leva a reconstruir a vida como algo bom e com a bênção de todos. No Amar de hoje, vamos conversar com a Renata Campos, que é mãe dos trigêmeos Pietro, Mateu e Henrico, de 11 anos, e da eterna Vitória, que faleceu aos 6 anos de idade num acidente automobilístico. Os pais de Renata também perderam suas vidas no acidente e ela e seu sobrinho foram os únicos sobreviventes. Depois dessa terrível perda, a Renata passou por mais uma fatalidade. Seu marido faleceu aos 39 anos. Depois de enfrentar tanta dor e sofrimento, Renata se deparou com uma oportunidade de reconstruir a sua vida e hoje é terapeuta sistêmica familiar especializada em perdas e luto. A Renata vai compartilhar toda a sua história e nos mostrar como é possível seguir em frente. Renata, muito obrigada pela sua participação. Meu Deus do céu, já me emocionei lendo a sua pauta, já te admiro sem te conhecer. Que mulher maravilhosa. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar todo mundo que acompanha a gente aqui. Que bom, vamos lá. Vamos lá. Um prazer é todo meu. Você era mãe da Vitória e casada com o Marlon. Isso. Em 2010, você e sua família sofreram um terrível acidente de carro. Isso, exatamente. Você pode relatar o que aconteceu? Sim, claro. O Marlon foi o meu único marido, né? A gente ficou casado há 17 anos até o falecimento dele. E nós tivemos essa única filha, que era a Vitória. Com 6 aninhos, a gente planejou essa viagem. Todo mês a gente praticamente ia até lá, porque era um sítio familiar e meu pai gostava muito que as crianças fossem, né? E aí a gente planejou essa viagem, foi o meu sobrinho também, tinha 9 anos, eles eram, né, brincavam juntos. E a gente resolveu esse dia sair num horário, assim, mais noite, né, madrugada. Então vocês saíram de Maringá, no Paraná, para o sítio no Paraguai. Isso. Tá. E ali é uma rodovia bastante movimentada e até perigosa, com caminhões, né? E é uma via única, né? Uma que vai e uma que vem. Então, mas a gente estava numa velocidade bem ok, assim, até abaixo do permitido. Abriu a terceira pista e tinha um caminhão na nossa frente. Caminhão baú grande também, então ele abriu para a terceira pista por ser mais lento, né? E a gente continuou. Que a gente era uma subida, vinha uma carreta, um bitrem, no sentido oposto. E aí, quando a gente estava conversando, ali se divertindo, e eu olhei para ela do ladinho, fiquei... Ela estava na cadeirinha? Ela estava no meu lado esquerdo e o meu sobrinho do lado direito. E seu pai dirigindo? E meu pai dirigindo e minha mãe do lado. E eu no meio, assim, conversando com eles. Aí eu me lembro de ter olhado, né, para ela, e como era 5 horas da manhã, né, bem madrugada, ela estava dormindinho, assim, serena. E aí, quando eu voltei o olhar, eu já vi aquela luz
muito forte, né? Um caminhão muito grande. E aí não deu tempo de nada, assim, foi, a gente Ele teve bateu de aquele, frente com bateu de vocês? frente, ele saiu de trás da carreta bitrem, né, a sensação é que ele não conseguiu freio, né, segurar, e abriu, no que ele abriu ele já deu de cara com a gente, assim. Ele estava na contramão? Ele estava na contramão, era faixa contínua para ele, né, e tinha várias placas de não permitida ultrapassagem, e assim, não deu, só deu pra gente dar aquele grito, assim, de não deu pra terminar a frase do caminhão. E aí arrastou muito. A sorte ainda, que até os policiais rodoviários na época falaram, é que a gente estava numa caminhonete, um carro alto, porque senão teria passado por cima dos 5, assim. Sobrou nada, assim, foi um acidente muito agressivo, muito mesmo. Então, o que era para ser uma viagem em família, uma diversão, se tornou um pesadelo. Nossa, E pesadelo. seus pais e a sua filha faleceram nesse acidente. É. Eu sei que esse é um assunto extremamente delicado e dolorido. Sim. E eu só vou te pedir para contar, porque eu sei que você já falou disso em outras entrevistas, então Sim. eu sei que você talvez consiga elaborar. Sim, consigo. Então, na hora que você conta que você viu, aí já não deu mais tempo de nada, do que você lembra daquele dia, assim, após o acidente? Assim, essa luz do caminhão e o grito, né, que nós três, porque eles estavam dormindo, as crianças estavam dormindo, né? Então, nós três gritamos no mesmo, aquele mesmo impulso, Sei. sabe? É um reflexo, né? E nós três gritamos, assim, o caminhão, e aí acabou, assim. Eu devo ter ficado alguns minutos só desacordada. Eu acho que foi... Essa é a percepção que eu tenho, Sim. né? Não sei se realmente é, porque eu fiquei bastante tempo sem socorro também. O caminhão foi embora? Foi. O motorista se evadiu do local e não tinha ninguém, assim, tava bem deserto. Eu nem percebi, assim, se tinha carro passando, nada. E aí, naquele grito, a hora que eu voltei depois daquela luz, aí meus pais, eu vi que realmente, assim, foi morte instantânea mesmo, né? Não tinha nenhuma chance. Eu olhei para o meu sobrinho, percebi que ele estava Você estava gemendo, estava. Tá. E só que a perna dele, ele quebrou o fêmur, ele teve bastante questões com a perna, né? Então eu não mexi, né? Tá. Preferi deixá-lo ali. E aí ela estava naquele movimento, assim, um pouco, né, sonolenta, assim, assustada, mas ela me pedia muita ajuda. Muita, e a gente estava preso ali nas ferragens. Isso, assim, é completamente apavorante, né? Porque é aquele pedido de socorro de um filho. Nossa, e aquela impotência. Eu não sei, mas eu acho que seria... eu nunca gosto de fazer comparações em alguma intensidade, nada disso. Não é esse o intuito, mas é muito pesado para nós, né, que somos mães, suportar, né, esse pedido no leito de morte, de ajuda, mãe me ajuda, mãe me ajuda, mãe me ajuda. E uma impotência, né, Renata? E aquela falta de impotência, o controle é zero, né? Você lembra em quanto tempo chegou o socorro? Quem chegou? Demorou mais de 40 minutos, assim, foi você tipo, presa nas muito ferragens? angustiante. Ou você conseguiu acessar o celular? Então, não consegui nada. Eu gritava muito, assim, muito. Uma estrada deserta? Uma estrada deserta. Assim, não é deserta em horários comerciais, né? Mas como era madrugada e tem muito fluxo de caminhões ali, canavieiros, tal, pela região ali, sabe? Então aquele horário era um horário que eles não trafegam, então não tinha movimento. E aí, essa pessoa, ele tinha levado um pessoal para o aeroporto, então ele estava voltando e aí ele parou e falou: meu Deus, tem alguém gritando muito, assim, tem alguma coisa acontecendo ali. E aí ele chegou e aí ele não conseguia também, porque estava muito afetada a lataria e tal. Aí ele falou:
que você acha da gente eu vou quebrar o vidro, né? O vidro também estava já. Aí ele falou, vamos tirar ela pelo vidro. Eu falei, eu preciso ajudá-la, porque ela tá... Eu senti, né, um instinto nosso de mãe, que ela estava morrendo. Eu tinha certeza, assim. E aí eu tava naquele desespero mesmo, total, de sobrevivência dela, né? Claro. Eu queria salvá-la e eu queria fazer as manobras, né, para tentar mantê-la até chegar a ambulância. O carro capotou, ou foi um impacto? Não, Renata? foi um impacto, né, que foi assim altamente bruto, porque o caminhão não teve frenagem, né? Não teve, foi constatado pela perícia que não teve. E ele estava numa velocidade excessiva, né? E ele arrastou a gente mais de 30 metros. Assim, então foi 100, né? A gente estava na pista, nossa, né? Totalmente 100% declarado judicialmente da nossa... O quão a gente estava correto em tudo, né? E aí arrastou, né? Então o caminhão ele entrou na lataria da caminhonete, né? E foi amassando, assim, empurrando, né? Então foi virando aquele emaranhado de lata, né? E aí então esse rapaz prestou socorro. Aí ele me ajudou a tirar ela da caminhonete. Então ele tirou ela pelo vidro, né? E colocou, eu falei, coloca ela deitadinha ali que eu vou tentar até você chamar o socorro e tal. E aí eu fiquei tentando reanimar ela ali, né, na medida do possível, fazendo as manobras de respiração, cardíaco. E só que eu já vi que ela estava naquele caminho, né, de morte mesmo. E aí só que aquilo, para mim, assim, para uma mãe, eu consigo perceber isso, é o pico, assim, da dor, do desespero, eu acho que eu falaria essa palavra. A ambulância chegou quanto tempo depois? Aí ele falou, ele falou, cadê o motorista? Ele me perguntava algumas coisas, o telefone é do meu esposo, né? E eu... Você estava machucada, Renata? Eu fiquei muito machucada. Ele até tinha essa preocupação. Ele falou, mas você... Ele, depois que eu encontrei, ele falou, eu achava que você ia morrer e ela não. Porque ela não teve escoriações. Sim. E eu tive. Eu nem sei onde eu bati no meu sobrinho também, mas aí o rosto meu é que ficou muito machucado, então aí, né, sangue, essas coisas aparecem, né? Então, visualmente eu tava, assim, aparentemente mais machucada que ela, né? Daí a ambulância chegou depois de quanto tempo? Aí a ambulância demorou, assim, por volta de 40 minutos para chegar. Então foi... uma eternidade, né? Foi Entre uma eternidade. tudo acontecer e o resgate. E aí ele também foi, entendeu? Ele não ficou ali comigo também. Ele falou, eu vou atrás do motorista. Porque eu acho que ele ficou movido também, né? Indignado. Tinham câmeras nessa época? Não tinha. Não tinha. Depois que ele só prestou o depoimento na delegacia já, né? Então, naquele momento ali, não foi. Ele falou, eu vou atrás do motorista. E aí ele ligou para o meu esposo e avisou, olha, aconteceu um acidente, e desligou o telefone. E aí falou o local, né? Mais ou menos. E aí ele veio. Para você ter uma ideia, ele chegou de Maringá para lá quase... e na hora que a ambulância chegou. Ele chegou junto. Aí quando a ambulância chegou... Ai, Mari, quando a ambulância chegou, eu fiquei com esse trauma, assim, carreguei por muito tempo essa imagem, assim, porque eu tava naquela ânsia, né, dela ficar viva até um médico, alguém, né, que pudesse me dar esse suporte chegar. Então, eu estava fazendo consecutivamente as manobras, né? E eu não tinha me dado, assim, por consciência que ela já estava morta. E aí, eu fiquei com aquela cena gravada dos médicos, né? E os enfermeiros que desceram da ambulância.
em pé, assim, e aí eu estava agachada no asfalto ali, né, com ela, no meu colo, assim, e tentando, né. E aí eu olhei para eles, que aí eu fiquei com essa cena, assim, por muito tempo, e aí eu só vi o rostinho deles, assim, balançando a cabeça, assim: "Mãezinha", tipo, não, né, chega, porque ela foi. Daí esse momento, assim, é bem difícil, assim. É o desprendimento, né, essa separação, né. Eu sempre falo aqui que é uma dor inimaginável que nenhuma mãe deveria passar, porque não é uma lei da vida, né. É, Então, você perdeu teus pais e a tua filha de sim, 6 anos da noite para o dia, isso foge da nossa compreensão. Eu sinto muito, muito por isso, muito mesmo. obrigada. E o sentimento de não ter mais o papel de mãe e filha te deixou à deriva. E depois de 1 ano, o teu marido, motivado por por uma tentativa de te tirar desse luto profundo, Sim, vocês acabaram fazendo um tratamento, você engravidou dos trigêmeos Mateu, Henrico e Pietro. isso. Como é que foi essa nova fase da gestação e o nascimento dos seus trigêmeos? Não tem como não dizer, né, que foi vida, né, perante a morte mesmo, né, porque todo mundo, assim, sempre brincava comigo, os amigos e o pessoal que eu trabalhava. Nossa, essa mãezona, mãezona. Então eu e a Vitória, a gente tinha uma ligação muito forte, assim, né. E aí ele falou: "Nossa, Renata, se ela não for mãe mais, assim, ela vai pirar, vai enlouquecer, né". E realmente eu estava, assim, muito, assim, no escuro mesmo, assim. Conflito, uma bagunça, uma dor, assim. Eu costumo dizer que eu era dor em pessoa mesmo, assim, né. Perdi aquele. E aí surgiu essa ideia, daí eu falei: "Ah", pensei sim, mas eu confesso que eu estava totalmente envolvida pelo luto, né, então assim, foi que foi, né. Eu falei: "Tá bom, vamos". Eu estava convalescendo ainda, estava Claro, muito intenso, né, assim. sobrevivendo, né? Exatamente. E aí, nós fomos fazer o tratamento, a gente não esperava, assim, que viriam 3, né, e aí acendeu, assim, aquela chama de: "Nossa, 3, né". Então foi bom. Eu acho que trouxe, assim, aquele feixe de luz, assim, naquela escuridão que eu estava, e comecei a me preocupar, né, com a gestação, como que ia ser, mas foi ambíguo também. Hoje eu consigo ter esse olhar, porque, eu ainda estava, né, muito movida pela vivência do luto dela e dos meus pais também, né. E aí 3, eu falei: "Meu Deus, como que vai ser isso também, né?". Mas deu certo. Renata, mais uma vez a sua força precisou ser colocada à prova, Sim, porque o Henrico pegou uma bactéria, né? pegou. Eu não sei se foi quando nasceu ou na UTI. Foi na Quando UTI, sim, foi na UTI neonatal. foi, E aí ele exato. precisou de muitos cuidados. O que que aconteceu com ele, Renata? Então, aí a gente sempre foi muito, eu fui muito bem acompanhada, assim, né, por Os todos. trigêmeos nasceram bem? Super bem. Nasceram prematuros, né, Tá. então tem as Sim, intercorrências da sim. prematuridade, mas eu já estava de 33 semanas, então, assim, o divisor de águas, né, que eles falam nessa parte da medicina, que é 26 semanas. Eles hoje, com o que a gente tem de recurso na UTI neonatal, né, a gente consegue reverter para que o bebê fique bem, né. Então, assim, 33 semanas já era assim, nossa, estava todo mundo vibrando e todo mundo torcia para que aquilo desse certo, né. E aí eu lembro que o meu médico falou: "Nossa, tá ótimo, agora a UTI, Renata, fica tranquila", porque o Henrico, inclusive, estava sem espaço dentro da barriga e ele estava começando a entrar em sofrimento, né, que não recebia mais o alimento, né. Ele falou: "Então eu prefiro agora a gente interromper", e claro,
Eles vão pra UTI e tal, mas até a pesagem estava boa, eles estavam todos com mais de 1 quilo. E aí eu fui super bem, assim, pra maternidade. E eles nasceram, e nasceram bem, porque foi bom também, e saudáveis. Aí ele falou, olha, eu vou soltando um de cada vez até para você ir se acostumando, né? Ainda tinha uma sondinha, né? A respiração tava boa, mas vamos ir vendo. E o Henrico que nasceu com menos peso. E aí ele saiu da UTI com 4 dias. 4 ou 5 dias ele saiu da UTI, os outros 2 já estavam no quarto. Nossa, foi maravilhoso, assim, os 3 bercinhos, né? Ótimo. Eu tava amamentando também. E aí, na noite que ele chegou, ele quase morreu. De novo, nos meus braços. Eu tava na madrugada no quarto e eu... Não é um acaso, mas enfim, eu tava olhando, assim, os bercinhos, assim, a carinha deles, né? A gente fica com aquele... admirando, né? Aquele gostoso de ser mãe novamente, né? E passando aquele filme, né? E aí ele começou a passar mal mesmo, e ali quase morreu. Aí os médicos atenderam ele ali mesmo, assim, só me afastaram. Eu saí gritando porque eu vi que ele estava passando mal, eu só virei ele porque ele estava vomitando mesmo, e estava voltando o fluxo, sabe? Para ele não engasgar, né? E aí saí correndo, e aí ele voltou para UTI, teve que ser reanimado, e ali ele ficou 3 meses na UTI. E graças a Deus ele se recuperou. Se recuperou, graças a Deus. E aí a vida novamente te fez forte, obrigatoriamente. A vida te deu uma rasteira. Quando os meninos estavam com 5 anos de idade, o teu marido faleceu aos 39 anos. Você pode contar o que aconteceu? Foi um acidente de trabalho, né? Foi um acidente de trabalho. Ele trabalhava numa empresa grande de caminhões. E apesar do cargo dele ser de gerência, ele era habilitado e ele era aquele cara que era completamente apaixonado pela profissão. E aí ele resolveu, né, fazer um treinamento com um dos clientes, se tornava amigos dos clientes, né? E falava, vamos, eu acabei de voltar de um treinamento e tal. E eles saíram da concessionária com esse caminhão carregado, com 40 mil quilos de adubo, então tava assim, carregadíssimo, era um bitrem também. E o próprio dono da transportadora era o motorista, que era amigo dele, né? Para que esse treinamento fosse, né, eficaz, eles precisavam estar nessa configuração, caminhão carregado e ser numa descida. Para mostrar que o caminhão freava, era isso? Exatamente, para poder ter essa desenvoltura da máquina, né, do caminhão. E aí ele estava dirigindo, o cliente ele estava do lado, e aí o bitrem de trás, como é carga relativa, não é uma carga mole, mas é uma carga que está suscetível ao balanço, né? E aí ela mexeu, isso acontece por fatalidade mesmo, né? Não tem controle. E aí o bitrem de trás, ele deitou. No que ele deitou com o peso, ele arrasta todo o caminhão. E como era uma descida e uma curva para a esquerda, aí não teve chance nenhuma também. Eles desceram 60 metros, ladeira abaixo, assim. E não sobrou nada, assim. Nada mesmo, os 2 faleceram. Meu Deus do céu. Na hora. E aí, quando eu recebi a ligação dos diretores da empresa, e ele foi bem taxativo, assim, eu atendi o telefone, e aí eu me lembro que ele falou assim, Renata, onde você está? Né, com essa preocupação de eu estar no volante dirigindo, né? E eu falei, eu tô saindo da minha casa para voltar, e eu tô procurando o Marlon, porque ele falou que era para eu ligar a hora que eu estivesse saindo. E aí ele falou, Renata, o Marlon morreu. Aí eu apaguei, assim. Eu lembro que a hora que eu voltei, assim, já tinha um monte de gente na minha casa. Os meus tios já estavam lá.
ao pessoal que, como ele tinha trabalhado muitos anos em Maringá também, nessa concessionária, ele era muito querido, assim, muito bem-vindo com os, né, com o pessoal, tanto os clientes quanto os funcionários, e já tinha um monte de gente, assim, a hora que eu abri o olho, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Você mencionou que os trigêmeos estavam com ele na mesma cidade. Como é que foi para dar notícia? Ai, quando eu 5 aninhos. Aí quando eu abri o olho, Você só pensou eu nisso? pensei, falei, meu Deus, é o horário que ele ia buscar os meninos na escola, na escolinha, 5 horas da tarde. 5h30 as criancinhas estavam saindo da escola. Aí que eu não conseguia mesmo, né? Não conseguia pronunciar, eu só perguntava, Sei. cadê as crianças, cadê as crianças? E as crianças, e as crianças? Todo mundo me olhando assim, né? Mas acho que E naquele aí, momento alguém já tinha resolvido tudo, né? exato. E aí eles, não, pode ficar calma que foi um acidente de trabalho e tinha acontecido por volta das 4 da tarde. Né? Então, a minha conexão do horário era porque era o Sim. horário de saída da escolinha. Mas daí tinha acontecido numa hora anterior, então não, fica calma que as crianças estão seguras, a gente já está providenciando, né? E o Marlon e o motorista que faleceram. E como é que foi para dar notícia para os teus filhos, Renata? Ai, eu acho que também foi uma das coisas assim mais difíceis que eu enfrentei. Eu fiquei muito apreensiva, né, para a chegada deles, assim, como que eu vou me comportar, tal. E aí quando eles chegaram assim com aquelas carinhas, nossa, é terrível, né? E aí eu subi com eles pro quarto e a criança ela tem essa pureza também de intuir a dor mesmo, né? Que eu acho que a gente exala, né? Eu acho que nessa idade que eles estavam, é meio que qualquer coisa que você falasse, eles iam do jeitinho deles processar aquilo. Não é o entendimento de um adolescente e um adulto, né? Então, muito pequenos. Muito então, pequenos. eles desenham a história na cabeça e processam com a maturidade de uma criança de 5 anos, né, Renata? Sim. O que você disse? Sim, aí eles mamãe, o que aconteceu? Mamãe, que eles já vieram também, né? Sim, sentindo a tua dor, né? Que o papai não foi buscar na escola, estava esperando o papai, cadê o papai? E aí eu conversei com eles, falei, olha, aconteceu uma coisa muito triste, né? A mamãe tá muito triste mesmo, nós sofremos mais uma vez, né, uma perda muito significante. Fora a vovó, o vovô e a Vitória, eles já tinham também essa vivência do luto comigo, né, porque eles vieram logo depois, então eles sentiam, né, esse drama, né, do luto. E só que dessa vez foi o papai. Nossa, e aí assim, um deles, pra você ter uma ideia, ele vomitou na hora, assim, ele passou mal, assim, de vomitar, de nervoso. Me abraçaram, então assim, é um momento muito difícil, assim, complexo, a gente nem sabe direito, Nem acha palavras, né? pra dimensionar, né, o que a Imagino, gente Renata. sente, assim, naquele momento. Renata, você se questionou diversas vezes sobre o porquê que você passou por tanto sofrimento. Até que você teve um despertar para alterar o fluxo da sua vida de uma maneira diferente, né? Foi. O que aconteceu, Renata? Eu percebi, depois da morte dele, que engatilhou o luto que já tinha acontecido, né, da Vitória e dos meus pais. Eu percebi que ele veio de novo, assim. Que eu não tinha vivido aquilo como eu deveria ter vivido, né? Então juntou tudo, assim, os 4, né? E aí eu dei um apagão mesmo, assim. Eu fiquei totalmente no escuro, perdida, assim. Até o escuro no sentido físico,
Eu queria tudo apagado, eu ficava como se eu tivesse nesse caminho de morte mesmo, e eu percebi isso. A minha irmã veio para ficar comigo, eu estava em Londrina, assim, a gente não tinha um suporte familiar, né? Porque a mãe do Marlon morava em Maringá, a irmã, o irmão, minha irmã também. Minha irmã é casada com o irmão dele. Nossa, que coincidência Então, boa. e aí eles estavam todos em Maringá e ela falou, eu vou para Londrina ficar com você, né? Te dar um suporte com as crianças, porque eu não tinha condição nenhuma, assim. Eu não tinha condição nenhuma mesmo, assim. E ela viu que eu tava nesse caminho, assim. E eu verbalizava, eu falava, agora não tem mais jeito. Por quê? E eu percebia que eu ficava nesses e se, né? Esses e se, e por que comigo? O que eu tô fazendo de errado, né? Mas eu tava totalmente fora da minha realidade, né? Não, foge do nosso controle. É um destino. É um destino duro, difícil, pesado. Mas fui eu que provoquei isso. Só que eu me sentia culpada. Era um peso de ter sobrevivido e eu não me encontrava mais digna de viver. Devastador, assim. Eu era, assim, exatamente isso. O peso de viver. Porque é muito alto o preço que eles pagaram, né? Assim, eles morreram também. Chegou a hora, né? Uma criança de 6 anos, né? Os meus pais, o Marlon, trabalhando, né? Cumprindo o dever dele, que ele amava. Eles começaram a perceber isso, que eu estava caminhando para a morte mesmo, que eu queria morrer. A minha irmã que falou para mim, ela falou, vamos estudar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa que nos leve para um caminho de cura. E aí eu topei. Estudar física quântica. Aí eu falei, tá bom, então vamos. E aí a gente começou e foi assim sensacional. Assim. Sério? Me deu um alívio, sabe? Me deu um alívio de entender um pouco da espiritualidade, dessa alma, né? Esse inconsciente que a gente carrega e que a gente naturalmente não acessa conscientemente, né? E aí foi um caminho sem volta. Renata, com muita dedicação, você conseguiu, vamos dizer assim, reconstruir o sentido da sua vida e de todos os seus familiares, né? Além de perceber que você poderia ajudar outras pessoas a seguir em frente, né? Que passaram por perdas, dores. Foi aí que você se tornou uma terapeuta sistêmica especializada em perdas e lutos. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona o teu trabalho. Esse trabalho, ele é completamente voltado para um olhar de resgate, né? De reparação a essa dor intensa que a gente vive no processo de luto. Que para se desprender e para ter esse desprendimento da dor, é necessário acolher a dor, primeiramente. Então, eu passei por esse longo processo, não só do estudo literário, né, do conhecimento técnico, mas vivenciando em mim. Então, eu fiquei literalmente treinando em mim, né, no meu espírito, essa cura, esse ressignificar da dor para uma reparação e o olhar novamente para a vida, não para o caminho de morte. Então é um resgate que você faz para a vida, mas de uma maneira diferente. Eu vou ter a vida que eu tinha antes com eles? Impossível, né? Não tem como você... Sim. Sem a presença física daquela pessoa, muda completamente tudo na tua vida, né? Tudo muda. Os papéis, o social, claro. A vivência natural do cotidiano. Mas de ser diferente, mas ser
feliz. Então hoje os meninos estão com 11 anos, Então, você mora em Americana, interior de São Paulo, você está casada, seu atual marido está aqui hoje, sim, você virou uma terapeuta sistêmica por circunstâncias da vida. sim. Se você pudesse dizer algo, deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, que atravessaram momentos muito difíceis de perdas, o que você diria, Renata? Olha, eu digo que é possível, né? Sempre há um caminho a ser seguido que não é fácil. Não, muito pelo contrário. Muito complexo, muito difícil, muito dolorido, sofrimento. Mas que a vida, para quem fica, é possível dar continuidade a ela. E de uma maneira salutar mesmo. Sem o peso da morte. É possível haver essa reconciliação e ter uma configuração diferente para a morte. Espiritualmente falando também. Fazer esse resgate de que não é um fim, né? Que nos foi permitido ficar, né? Os sobreviventes ou os enlutados, né? E que tem um propósito. Nós não estamos aqui à toa com coisas ruins que nos acontecem. E, inclusive, eu acredito que a nossa grande força está aí, na dor. Então, é possível tirar da dor essa força que nos move e que preenche para fazer algo bom daquilo de tão ruim que nos aconteceu. Não é fácil, não é. Muito pelo contrário, mas é possível esse resgate, essa reparação. Que lindo. Renata, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe, ou lições? Maternidade é algo genuíno, singelo. Assim, é um amor puro mesmo, né? Acho que é a maior lição de amor que eu tive nos dois âmbitos, né? Tanto no nascimento dela, que eu fiquei totalmente assim em êxtase, né? E quando ela nasceu, eu lembro que quando, né, o médico tira e traz no nosso colinho o bebê, né? Eu fiquei, nossa, é a melhor sensação do mundo, é o amor puro mesmo. Divino, né? Acho que é a coisa mais maravilhosa que existe. E quando ela se foi, né? É uma dor dilacerante, totalmente fora, né? Igual você mencionou no início da nossa conversa, que é assim algo que não tem um nome, né? Para quando a gente perde um filho, né? Não. Foge da compreensão. Foge. E esse resgate também do amor, porque eu tive essa percepção também de que se eu o seguisse na morte, né, se eu quisesse continuar do jeito que eu estava, eles também não iam. De que valeu? Né? Desgraça em cima de desgraça. Mas a graça é eu tô viva. E como é que eu vou fazer agora algo bom disso? Aí é onde que tem esse amor profundo que eu tenho pela profissão. E às vezes eu converso com o Denis assim e eu termino e eu falo, nossa, eu amo o que eu faço. Porque é o nosso legado. Sim. Que de uma forma eu fiquei viva e agora eu posso continuar por mim, pelos meus filhos e por todos eles que não estão mais aqui. Que linda, Renata. De obrigada uma forma boa. Por ter dividido a sua história de luta, de superação, de volta por cima, assim, o que você passou é inacreditável mesmo. E você ressurgiu. Você tá aqui hoje criando seus trigêmeos, casou de novo, tem uma profissão que ajuda diversas pessoas. Obrigada por ter vindo dividir a tua história. Eu te desejo muito boa sorte, boas festas para você, que você tenha um caminho de luz, alegria, paz e amor.
Amém. Desejo Obrigada, mesmo. Renata. Eu que agradeço a oportunidade.